uns anos atrás, as avós representavam calmaria. Hoje em dia, por aqui, essa história é bem diferente. Essa é a Lucimara, atleta, dona de casa, empresária e avó. A princípio, pela minha filha ser jovem, né, demais, com 20 anos eu levei um susto, né, na verdade eu fiquei em estado de choque, né. E depois de alguns minutos foi cair na minha ficha, ela veio com um sapatinho de bebê, aí é só emoção, né, nessas horas a gente esquece todo preconceito, é minha filha, é meu neto, e são as pessoas que eu mais amo nessa vida. Mas quando a gente sai juntos, assim, dá a impressão que nós somos irmãos e ele é meu filho, todo mundo pergunta se ele é meu filho, né? É meu filho, né, na verdade. Eu acho que todas as avós deveriam praticar qualquer atividade física para ter mais energia, mais disposição, para brincar com nossos netos. Os olhos atentos de Rafael, olhando a vovó jogar, denunciam que ele tem muito para aprender com ela. Lógico, obviamente, que eu vou induzir ele a jogar basquete, né, sem sombra de dúvida nenhuma. E eu gostaria que ele jogasse também, né. Agora não depende só de mim, depende dos pais também, né. Mas ele já gosta da bola de basquete, tenho certeza que o futuro vem. Eu vou ter o prazer de ver ele crescer, né, mais tempo e jogar basquete comigo, brincarmos muito. E independente da idade, eu acho que qualquer avó tem que ter a disposição, tem que ter um tempo para nossos netos, né? E para mim é uma vantagem ser jovem, né? Eu vou poder ver ele crescer comigo. Já na casa de Kessia, são duas crianças. Brincando assim, eles parecem ser irmãos, primos, mas na verdade, Pedro é tio de Davi. Isso mesmo, Kessia é Vovó Kessia e mãe de Pedro. Kessia sabe que a relação entre ela e o neto Davi acaba sendo um pouquinho diferente. Eu, como avó, sou um pouco mais rígida com o Davi do que eu seria normalmente se eu não tivesse o Pedro, né? Que ele é especial. Então, para dividir um pouquinho as atenções e não dar mau exemplo nem para um nem para outro, eu acabo não cedendo tanto para o Davi quanto eu gostaria. Entendeu? Nossa relação é um pouco mais rígida, porque eu tento fazer do nosso tempo, do pouco tempo que eu tenho com o Davi, assim, um pouco mais de qualidade, porque eu entendo que eu estou formando um ser humano. Então, eu não quero estragá-lo, ficar enchendo ele de presente, de mimos, eu faço sim, dentro da normalidade, dentro daquilo que é normal para uma avó fazer para um neto, mas não encho ele de coisas, não. Apesar das relações diferentes, há uma coisa em comum entre Lucimara, Kessia e todas as avós do mundo. O amor pelos netos é incondicional e os benefícios deste relacionamento são incontáveis. Ser avó era meu sonho, né? Acho que é o sonho de todo mundo poder estar vivo para poder ver o seu neto nascer e crescer. Maravilhoso porque eles podem interagir, eles conseguem interagir, eles têm quase as mesmas brincadeiras. Muito embora o Pedro seja uma criança especial, mas ele consegue, por ter o cognitivo perfeito, ele consegue brincar com o Davi. Eles brigam muito pouco, inclusive, que a gente admira bastante. A gente ensina para eles poderem compartilhar os mesmos brinquedos. Às vezes o Davi leva um brinquedo do Pedro, o Pedro fica com o brinquedo do Davi, entendeu? Eles trocam entre eles os brinquedos por essa proximidade da idade, né? Talvez se fosse uma idade um pouco maior, a diferença de idade, não teria possibilidade deles interagirem dessa forma, tão legal que é. É o que dizem. A avó é mamãe com açúcar. Esse amor, esse vínculo entre avós e netos é algo assim que quando você pergunta e questiona com algum avô ou com alguma avó, eles falam que é ser mãe e pai pela segunda vez, né? Só que dessa vez livre daquela responsabilidade de educar, de impor limites, a parte chata. Então fica parecendo que para os avós fica só a parte boa, né? Aquela parte gostosa, aqueles prazeres que talvez o neto não consegue fazer dentro de casa. Então na casa da avó tudo pode, tudo é livre, eu posso comer aquilo que na minha mãe não deixa. Então assim, é uma relação muito gostosa, né? Porque dentro da casa dos avós, a maioria das vezes, os filhos eles estão livres assim daqueles limites, daquelas regras muito impostas pelos pais. A convivência também, ela proporciona que a criança e o idoso tenha uma troca de experiência relacionada às gerações, né? Porque a criança e o idoso, eles têm limitações e são gerações extremas, mas que se combinam muito.
Então, às vezes, a limitação de uma criança é a mesma que de um idoso. Então, por isso acho que esse vínculo fica tão próximo, por isso que os avós se identificam tanto com as crianças, né? Com brincar, com ter paciência, porque a criança tem paciência para brincar com o avô, né? E também o avô que convive com criança sabe que vai precisar ter mobilidade para brincar de bola, né? É muito importante também que os avós que convivem com os netos, eles têm menos chances de cair numa depressão, porque já são aposentados. Então esse neto requer energia dos avós, então isso vai fazer uma troca muito boa, né? E isso vai ser muito favorável tanto para os avós quanto para os netos.